certo o crescimento dos veículos elétricos aqui no mercado brasileiro, mas você sabe quais são as características e vantagens que os modelos mais acessíveis desse segmento podem te trazer? Hoje a gente vai fazer um comparativo entre os veículos elétricos mais baratos do mercado nacional. Nesse caso, eu estou falando do Renault Kwid E-Tech e do Caoa Chery E-Car. Algumas características deles são bem semelhantes, enquanto outras se destoam. Então a gente vai fazer um comparativo para ver qual deles, entrega aí o melhor conjunto de vantagem para você. Vamos falar então do quesito preço, tá bom? A gente separou aqui o nosso comparativo em alguns tópicos. O primeiro tópico que a gente tem que conversar é sobre o preço. Para método de comparação, o Kwid a combustão, que é o carro mais barato do Brasil nessa categoria, tem preço aí de R$ 62.990. Enquanto a versão elétrica dele tem preço de R$ 146.990, tá bom? Realmente é uma grande diferença de preço, porém, a gente justifica isso por conta do nível de tecnologia embarcada, bem como também do retorno que você vai ter aí ao longo dos anos, uma vez que você não vai mais precisar se preocupar com o combustível, como a gasolina e o etanol, por exemplo. O E-Car, ele chegou sim com a proposta de ser o carro elétrico mais barato do mercado nacional, porém, com os constantes reajustes, ele perdeu esse posto novamente para o Kwid. Hoje ele tem preço de R$ 149.990, ou seja, o Kwid tem uma vantagem aí de R$ 3.000, tá bom? Aí você pensa, R$ 3.000 é o suficiente então para você já decidir comprar o Kwid, uma vez que você está fazendo um investimento desse alto valor, seja de R$ 146.990 ou R$ 149.990, talvez esses R$ 3.000 aí não pesem tanto nesse montante, porém já é o valor que você pode instalar, por exemplo, o Wallbox, a estação de carregamento aí na sua residência. Então, é de se pensar. Porém, não é o único tópico que a gente vai trazer aqui para vocês. Então, guarde esses dados aí para você ir anotando, quais são as vantagens de cada um deles. Agora, a gente vai falar de autonomia. Quando você vai comprar um veículo elétrico, seja ele o mais barato, como aqui é a proposta do nosso vídeo de hoje, ou até os modelos mais caros, a gente tem que destacar a autonomia do modelo. Por quê? Porque o mercado brasileiro ainda não tem uma grande estrutura de pontos de carregamento públicos, semipúblicos ou particulares. As estradas brasileiras não têm ponto de carregamento, os grandes centros urbanos não têm tantas opções de pontos de carregamento. E quando tem, eles são um carregamento lento, não é o tipo de carregamento que você coloca ali, em 30 minutos você sai fora e segue sua viagem. Nem sempre, tem essas opções, então o seu veículo ele tem que ter uma autonomia ali o suficiente, se for um City Car, como são os dois modelos aqui, as duas propostas do vídeo, que você consiga usar 1 ou 2 dias ali sem se preocupar com isso e na sua casa você deixar carregando de noite para no dia seguinte ele tá ali totalmente carregado. De acordo com a Chery, o E-Car tem uma autonomia de 282 km e no sistema de carregamento rápido a bateria dele pode ser carregada em até 36 minutos. Já o Renault Kwid, segundo a montadora, tem uma autonomia de 298 km aqui no círculo urbano. Já se a gente for considerar o ciclo misto, ou seja, cidade, estrada, esse alcance cai um pouquinho aí para 265 km, uma vez que a frequência de aceleração ali nas estradas, onde você não fica freando muito, deixa cair um pouquinho esse alcance. Então, 282 para o Kwid no ciclo urbano e 265 para o mesmo modelo no ciclo misto ali, cidade e estrada. Já a Chery traz aí só um dado pra gente de 282 km para o E-Car. No caso, como a gente falou, do tempo de carregamento aí do E-Car, a gente também tem que ressaltar o tempo de carregamento do Kwid E-Tech. Nesse caso, a marca estima aí um período de 40 minutos no sistema de carregamento rápido também, para você ter aí a autonomia totalmente completada, tá bom? O conjunto de baterias do E-Car tem uma capacidade total de 30,8 kWh, o que gera aí uma potência de 45 kW, o que representa aí em torno de 61 cavalos. De acordo com a marca, o veículo consegue alcançar aí os 100 km por hora em 12,86 segundos. Já o Renault Kwid E-Tech tem aí um conjunto de baterias de 26,8 kWh, ou seja, o conjunto de bateria deles é um pouquinho menor, enquanto o outro lá tem 30 e poucos, esse aí tem 26 e poucos. Só que a potência dele é de 65 cavalos, tá? Em média aí também. O que já gera pontos então aí pro Kwid, já que ele tem um pouquinho mais de potência, De acordo com a marca, então a Chery tem aí 61 cavalos, enquanto o Kwid tem 65 cavalos de potência. E nesse caso, o de 0 a 100 é feito em 14,6 segundos. Um pouquinho também mais devagar aí, já que o E-Car faz aí em 12,86. É importante ressaltar, já que a gente está falando de autonomia, que um carro elétrico, ele não foi feito para você sair dirigindo que nem um doido em altas velocidades, tá bom?
Principalmente o e-car e o Kwid, eles são considerados city cars. O que significa isso? Carros para o uso urbano, carro para o uso no dia a dia, onde você tem aí velocidades mais constantes e amenas, tá bom? Quanto mais você acelera o seu modelo, menos alcance aí você vai ter. Eu separei aqui também para vocês os números em questão de espaço, tá bom? O que você vai ter aí de conforto para você se adequar ali dentro do automóvel. Então vamos começar. O Caoa Chery e-car tem 3.200 milímetros de comprimento, 1.670 milímetros de largura e 1.590 milímetros de altura. Já o entre-eixos dele é de 2.150 milímetros. E o porta-malas tem uma capacidade volumétrica aí de 100 litros. É importante ressaltar que o Caoa Chery e-car é um veículo pensado para até 4 passageiros. Ou seja, não é um carro de 5 passageiros que o quinto passageiro ali, o terceiro, no caso da segunda fileira, vai desconfortável. Não, ele realmente já foi pensado aí para 4 pessoas. Então se você tem o costume de andar com o carro sempre cheio, talvez o desconforto aí vai pesar aí na conta. Agora vamos falar então um pouquinho dos números do Kwid. Nesse caso são 3.734 milímetros de comprimento, 1.760 milímetros de largura, 1.500 milímetros de altura e 2.423 milímetros de entre-eixos. Nesse caso, ele entrega ali um entre-eixos maior, então você vai ter maior conforto ali dentro do modelo, principalmente ali para o seu joelho, entre o passageiro ali da segunda fileira e o banco ali da frente. O Kwid E-Tech, ele também entrega uma maior capacidade de porta-malas, ou seja, você tem maior espaço ali para você guardar sua bagagem. Nesse caso, são 290 litros, tá? Bem mais do que a metade ali que o e-car oferece. Então, se você prefere espaço, o Kwid, nesse caso, pode ser sim uma boa opção para você. Por mais que a gente esteja falando de carros de entrada no segmento de veículos elétricos, eles até que contam sim com um conjunto de equipamentos bem interessantes e nesse caso se assemelham bastante. A gente trouxe aqui um comparativo dos principais equipamentos do e-car e do Kwid para vocês terem um pouquinho dessa noção do que os veículos são capazes de oferecer. No quesito tecnológico, por exemplo, o e-car ele conta com um painel de instrumentos totalmente LCD e uma central multimídia de 10,25 polegadas, sensível ao toque, onde você consegue aí ter acesso a todas as informações do modelo. Além disso, ele conta com entradas USB, sistema de monitoramento dos pneus, sensor de estacionamento e câmera de ré para você facilitar aí as manobras durante o dia a dia. Já o Kwid E-Tech, ele conta com um sistema multimídia Media Evolution, né, da marca de 7 polegadas, ou seja, a tela central ali dele é um pouquinho menor e tem pareamento tanto para Android Auto quanto para o Apple CarPlay. Além disso, ali perto do seu volante você vai ter uma alavanquinha para você ativar também o sistema de voz para você fazer alguns comandos ali via voz, né, dentro do seu automóvel, tá? De resto, ele se assemelha bastante com o modelo a combustão, que inclusive já tem vídeo aqui no nosso canal falando sobre ele, então depois vale a pena conferir. Então é isso, de forma geral, o conjunto de equipamentos do e-car, ele é mais interessante, porém o Kwid entrega maior capacidade, né, de armazenamento de porta-malas, maior espaço interno para os ocupantes. O alcance e a potência deles é bem semelhante e o preço ali que diferencia entre um e outro é de R$3.000. Então coloca aí na balança quais são os atributos que mais pesam para você no dia a dia, para você fazer a melhor escolha entre um carro elétrico mais acessível aí do mercado brasileiro. Bom, então é isso, pessoal. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam do modelo e qual, na sua opinião, tem o melhor pacote ali, né? O pacote mais interessante para adquirir nos dias atuais. Eu vou ficando por aqui e, claro, eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, até mais!